Olá, eu sou o João Marcos e esse é o podcast Vozes do Saber. Hoje nós estamos aqui com a Kátia. Kátia, é isso aí, Kátia, professora Kátia aqui do colégio. Kátia é difícil de trazer, né? Conseguimos. Com certeza. Quase um ano para trazer a Sim, Kátia aqui, sim. né? A Kátia é psicopedagoga aqui do colégio, né? Que a gente Isso. sempre fala, né? Já vou falar daqui a pouquinho. E é ela que trabalha com a gente aqui, nós vamos falar tudo sobre psicopedagogia, como é que funciona aqui na escola e tudo mais, tá? Isso. Então, Kátia, enquanto eu falo dos nossos patrocinadores, para você uma lembrancinha aqui, Legal, obrigada. você não sabe o que é, né? Não. Não, né? Mas tá bom. Bom, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pelo Colégio Cognos, né? A gente está usando as instalações aqui do colégio, inclusive, até se você ouvir um barulhinho aí meio diferente, é a criançada aí transitando, né? Bom, o Colégio Cognos, ele é um colégio com princípios e valores cristãos. Então, o que significa isso? Como aqui não é uma igreja, nem é uma escola, né? Então, a gente não tem culto, não tem missa. Também não faremos tentativas de converter ninguém ao cristianismo, né? Como é que funciona isso? Nós temos aqui princípios e valores cristãos que são utilizados no dia a dia dos alunos. Então, a gente não permite palavrões, brigas, assédios, algumas situações aí que a gente vê em outros ambientes que aqui não tem, porque os princípios cristãos é amor ao próximo a si mesmo, é respeito, esse tipo de atitude que a gente trabalha aqui dentro. Nós trabalhamos também com o sistema Mackenzie, que é do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Então, no próprio sistema já tem algumas meditações, alguns versículos, e cada um aplica da maneira mais apropriada na sua vida, né? O Mackenzie tem 150 anos de experiência em educação, então o sistema é muito bom, né? Um dos melhores que tem aí no mercado. Nós temos inglês bilíngue, com aulas diárias. Os alunos têm aulas todos os dias aqui, então são 5 aulas por semana. Temos robótica, laboratórios, uma estrutura muito boa, e temos uma psicopedagoga que atende os alunos aqui que tem alguma dificuldade. Então a gente tem a Kátia, né, que faz o trabalho com esses alunos. Além do que, também nós temos a Azione, que é a empresa que faz o nosso podcast aqui, que monta toda a estrutura, faz a captação do vídeo, edição e os vídeos em geral aqui do colégio, tá? Muito bem, Kátia, que bom que você veio, né? Eu que agradeço a oportunidade, acho que é uma forma de estar passando para todos, estarem conhecendo qual é o trabalho da psicopedagogia dentro do colégio. Sim. E é bem gratificante. É, né? Sim. Você é professora também do terceiro ano, ano né? da manhã, isso, exatamente. Muito boa professora, já está com a gente. Obrigada. Aqui tem quase 9 anos. Quase 9 anos. Isso. Né? Aqui o pessoal que fica no colégio é de 9 anos para cima, né? O pessoal bom, né? Que bom. E o pessoal que está entrando também. Bom, o que é a psicopedagogia, né, exatamente? Por que psicopedagogia? Bom, a psicopedagogia, ela vai trabalhar justamente, ela vai fazer uma sondagem dos alunos que tem aqui. Uhum. Quais são as dificuldades enfrentadas por eles? E a psicopedagogia é esse suporte, é esse apoio, tanto no lado dos estudos, quanto no emocional, né? É o profissional que está aqui para ajudar. Agora, antigamente não tinha psicopedagogia, certo? Era psicologia só, né? Estudo. A psicologia exatamente defina para mim assim, psicologia. Uhum. O que seria? Nem sempre a psicopedagogia ela esteve dentro, né, da aprendizagem. Porque o que acontece? Antigamente, as crianças passavam pelas dificuldades de aprendizagem e ali teria que sanar suas dificuldades junto com a família ou dentro de sala de aula, com os professores, ou tratar seus emocionais com outros profissionais que eram os psicólogos, né? Sim. Uhum. Depois, com o tempo, veio o psicopedagogo, que vai atuar justamente na aprendizagem. O porquê das dificuldades, o que está acontecendo com esta criança. Por que essa criança não está aprendendo? Então, ela veio para dar esse suporte. Suporte para quem? Para as famílias, suporte para as crianças, suporte para os professores. Então, antigamente, a criança tinha uma dificuldade
Isso, essa dificuldade era mais ou menos vista como era preguiça, não queria fazer, porque não quer estudar. E a gente sabe que antigamente o chinelo é que resolvia. Sim. Né? Era uma questão de, naquele período, naquela época, mesmo os pais acreditavam 100% no que os professores falavam. Olha, a criança não está aprendendo, é melhor conversar em casa. E era uma situação bem diferente do que é hoje, né? Hoje nós temos um olhar para essas crianças. Então, você falou que o chinelo resolvia. Era assim que resolvia mesmo, Era assim, né? que resolvia. Sim. Mas resolvia? Não. Não. Maquiava. Não. Maquiava, exatamente. O que acontece? Hoje, eu digo que é a minha fase hoje adulta, na minha época de criança. Né? Se a criança tirasse nota vermelha, olha, não passava de ano, ficava reprovado, não ia à busca de uma sondagem, o que estava acontecendo. Então, essa criança ia ficando para trás na escola. Sim. E iam se separando turmas de A, B, C, né? E nunca era investigado. Entendi. Então, descobriu-se que o chinelo ia maquiando e a criança ia ficando para trás. E aí, quando que começou o pessoal, assim, entender que precisava ter um olhar um pouco diferente disso aí? A partir do momento que foi cada vez aumentando cada vez mais essa questão das dificuldades dentro das escolas, que realmente não era o chinelo que estava resolvendo, mas sim nós estávamos com uma demanda muito grande de crianças com essas defasagens. Então, começou-se a faculdade, né? Veio, então, a faculdade de psicopedagogia. Então, quando eu comecei a lecionar, né, que eu peguei a minha primeira turma e que peguei os meus primeiros desafios, foi onde realmente eu me interessei na psicopedagogia. Porque eu também precisei entender o que era a psicopedagogia, o que fazia um psicopedagogo. Né? Então, dentro de sala de aula, eu comecei a descobrir que não basta assim, a gente só ter um olhar de professor. Precisamos entender os nossos alunos. Porque quando recebemos um aluno que já vem pronto, é tão bom, é mais fácil, né? Mas quando recebemos os nossos desafios, que realmente você fala o que fazer. E quais são os desafios hoje dessas crianças? Porque você atende até quinto, sexto ano, mais ou menos. Até quinto ano. Então, tem vários espectros lá dentro, né? Sim. E quais são os principais problemas que você vê hoje em sala de aula, assim, dos pequenininhos, dos pequenos? Olha, são vários. Se nós pegarmos lá na educação infantil, crianças que apresentam muitas dificuldades em reconhecer letras, sons das letras, e vai dando uma sequência depois logo numa dificuldade de aprendizagem, porque essa criança ela não consegue ler, depois você percebe que ela não consegue escrever, e assim vai dando um segmento até um quinto ano. Chega uma criança no quinto ano, muitas das vezes, com dificuldade de interpretação, ela lê e não compreende. Então, são várias dificuldades que a gente encontra, já desde das crianças lá mesmo da educação infantil. Então, é preciso ter esse olhar atencioso, cuidadoso. Agora, você foca, então, mais nessa parte de dificuldade de aprendizagem, causado por algum desafio da criança, mas se entrar em uma área um pouco mais profunda, né? Não sei se é autismo, TDAH, essas coisas, você trata ou você encaminha? Primeiramente, assim, essa criança ela tem que ser observada, né? Então, a partir do momento que essa criança, o professor relata, já em sala de aula, ele percebe algo de diferente, ele encaminha para psicopedagogo. No caso, vamos colocar aqui o colégio. Sim. Né? Vem passar comigo. Então, são feitas algumas atividades adaptadas
para aquela situação, porque cada criança ela é única, né? Ela é única, são situações diferentes. Então, com essas observações, vamos falar novamente com a professora e depois chamar as famílias para conhecer um pouquinho mais da vida dessa criança. Será que sempre foi assim? Será que essa criança em casa, como que ela age na hora dos estudos? Será que é só na escola? Então, nós precisamos conhecer, é um todo. E a partir de então, aqui dentro da escola, com todas essas observações, nós vamos conseguir fazer uma adaptação. Se a gente ver que é algo que vai além, aí nós precisamos da parceria de outros colegas para fazer uma investigação maior. Então, você dá o apoio não apenas na parte pedagógica e na parte emocional, social. Isso. Aí você indica, você não faz o trabalho internamente, né? Não, não faço. Nós fazemos uma hipótese aqui, né? Tá. Mas aí depois a gente já faz logo um relatório, fazendo a descrição de tudo que está acontecendo e encaminhamos para os profissionais de fora. Entendi. Mas o que acontece também? Quando a criança já está laudada e esses relatórios vêm de fora, aí o colégio já tem esse suporte, que é o diferencial do colégio, né? Uhum. O colégio já tem esse suporte para oferecer para as crianças. Muitas famílias, após a criança já estar laudada e que a criança já não necessita de um suporte lá fora, dá uma continuidade aqui. Sim. E existe uma alta da criança, ou seja, ela vem com dificuldade, etc. E você consegue pôr ela nos trilhos e daí para frente ela consegue seguir sem... Isso, nós vamos acompanhando essa dificuldade. Conforme elas forem sanadas e as professoras disserem, olha, já observo que essa criança consegue estar dentro do esperado para aquele ano, para aquela série com que ela se encontra, aí sim. Se as dificuldades permanecerem, aí vamos permanecê-las junto com esse suporte. E se ela vai para o outro nível, né, que é outra etapa, né, Fundamental 2, que aí são vários professores, já não tem todo aquele olhar tão clínico, né, sobre o aluno, você dá um apoio, como é que ele continua essa... Ou a psicopedagogia só vai até essa idade mesmo? Não, a psicopedagogia, ela é até mesmo a fase adulta. Né? Ela é para todos. E aqui dentro do colégio, a partir do Fundamental 2, ensino médio, fica mais um suporte para os professores. Entendi. Então, conforme a necessidade de adaptação, aí eu entro com esse suporte para os professores. Tá. Isso no Fundamental e Médio, né? Fundamental, isso. Agora, como é que a família, né? Como é que os pais, eles identificam isso? Assim, porque para todos, né? Nós que somos pais, né? Nossos filhos são lindos e maravilhosos, né? Sim, é verdade. E a gente nunca vai querer ver, né? Ou até admitir certas coisas. É verdade. Como é que os pais podem identificar certos comportamentos que não estão... Apesar de serem lindos e maravilhosos, mas às vezes está um pouco fora da média. Como é que o pai identifica isso aí? Que é o mais difícil, né, para as famílias. E tem que ter um olhar atencioso, porque a partir do momento que a criança apresenta algumas características, como chorar para fazer a lição de casa, ficar ansioso na hora da lição de casa, não querer ir para a escola, né? E sentir dor de cabeça nos momentos em que está na escola. Então, tem criança que chega aqui, entra, senti uma dor de cabeça. Tudo bem, 1 dia, 2, 3, sempre acontece, é um alerta. Então, essas crianças que apresentam, né, essas características, é preciso tomar cuidado. Tá. Então, as famílias precisam estar atentas. Mas quando é que eu sei que é uma preguicinha ou quando é uma dificuldade, né? Quando é de vez em quando. Esse de vez em quando. Então, hoje, o meu filho lá, minha filha, ela não quer fazer lição.
Mas não é sempre, é de vez em quando. Então, é a preguicinha. Agora, se toda vez que vai fazer uma lição, ela chega em casa e diz, olha, eu não entendi o que a professora está explicando, eu não estou conseguindo acompanhar as aulas, ou então a mamãe e o papai em casa explicando a lição, a criança também não compreende, às vezes os pais até perdem a paciência, né? Então, já são sinais, sim. E tem que ficar bem atento. Precisa procurar um profissional, né? Isso. Os maiores erros que os pais cometem ao lidar com essas dificuldades, assim? Olha, o pior de todos eles é a comparação. Até mesmo assim, às vezes, as famílias têm mais de um filho, né? E comparam, olha, mas a Maria não tem essas dificuldades que o Joaquim está tendo, né? E começa a fazer essas comparações. Ou então começa a fazer comparações entre os amiguinhos de sala de aula. Mas olha, ele já está lendo, por que meu filho não está lendo? Né? Então, essas comparações vai pegando, a criança já começa a se sentir, né? A autoestima fica lá embaixo e essa criança já começa a ficar desmotivada. E também começa a ter um pouco de medo da própria família. Sim. E você acha que alguns pais, eles às vezes não encaminham para o profissional ou tendem a não aceitar por uma vergonha? Ele falou, caramba, meu filho tem isso, isso, isso. Então. Os fatores são inúmeros, né? Tem aqueles que não aceitam, porque, né, não considera, fala, olha, imagina que consideram que seja um problema, porque não é um problema, é uma situação que precisa ali, né, ser resolvida, ele precisa de um apoio, de acompanhamento. Então, essa família acaba se desestruturando, né? Me perdi. Onde eu estava. Não, é sobre o fato da família não reconhecer, não aceitar. Verdade, entendeu? Voltei. Exatamente isso. Então, o que é mais fácil? Às vezes, colocar assim situações... será que o problema é da professora? A professora não está ensinando direito? Será que o ensino é fraco? Né? Então, muitas vezes... Ou então, vem o financeiro também. Porque muitas vezes, hoje, um psicopedagogo está cobrando em média R$500 a hora. A gente sabe disso. E é um absurdo, né? É muito caro. Principalmente para aquela criança que precisa ser acompanhada sempre, por um bom tempo. Né? Então, assim, em São Paulo... A média de valores é isso daí. Aqui em Vargem Grande, eu já não sei se estão um pouquinho abaixo, mas mesmo assim, o grande relato das famílias é que realmente o investimento é muito caro. E como, né, já investem na escola, já estão com isso, né? É um gasto muito grande. Então, as famílias também não querem admitir por esse lado. Não, com certeza, né? Porque, de qualquer forma, né? É um dinheirinho que vai a mais, né? Sim, e o pessoal de escola pública que não tem condição faz o quê, né? Eu costumo dizer, né, que tudo vai melhorando conforme o suporte que a criança recebe. Então, as crianças que estão lá no ensino público, que as famílias não têm condições, ali vão ficando como antigamente mesmo. Né? A base do chinelo, você vai ter que aprender e vai indo, né? E vai indo, Porque no público não tem retenção, né? Tem aquela aprovação continuada ainda. Me parece que sim, que é a aprovação continuada e muitos chegam no 5º ano sem realmente conseguir ler e escrever. Agora, assim, por que as crianças têm esse problema, né? Eu estou falando assim de axiologia, tá? Porque também eu já fui criança, tinha meus amiguinhos, enfim, mas a gente também não tinha muita visão das coisas. Mas esse é um problema novo. Antigamente era o chinelo que resolvia, mas tinha tanto problema. O que aconteceu a ponto de ter que ter dentro da escola uma psicopedagoga? Olha, Sérgio, eu acho assim,
Os fatores são inúmeros, mas a gente vê também a questão hoje, a tecnologia, são celulares, que essas crianças hoje estão sempre muito ligados em telas, né? E que crianças que não sabem mais brincar, não sabem mais conversar, né? Crianças ansiosas porque os pais trabalham o dia todo e ficam presos, né, somente em aparelhos tecnológicos. Então, tudo isso são fatores, né? E também tirando essa parte que a gente sabe que vem crescendo cada vez mais, e vamos ter cada vez mais crianças com problemas de ansiedade e outros tipos de transtornos por conta de telas, porque não tem mais crianças que brincam realmente. Sim, Brincadeira de roda, um bom bate-papo com os amigos. São crianças que estão se fechando no seu próprio mundinho. Entendi. Isso é um problemaço, né? Muito sério. De tela. Agora, até o pessoal fala, né, que a criança jamais deveria ser exposta a uma tela antes dos 2 anos, né? E mesmo depois não deveria ter tela. Como fazer para que o pessoal entenda? Eu sei que é difícil, entendeu? Porque o amigo vê o colega com o celular, chega em casa não tem, ele vai querer, aí que já começa todos esses conflitos. Mas como é que você acha que a família, que de repente a mãe está em casa, não precisa de sair, conseguiria resolver isso para que a criança não ficasse tanto no celular, por mais que ela queira? Aí envolve realmente o encontro entre família, o jantar ali na mesa, todo mundo junto, o sair de casa reunidos em família, todos juntos. O pai e a mãe têm que ser referência em relação ao celular. Sei que hoje em dia é muito difícil, mas, se possível, celular longe das crianças e sem ficar o tempo todo. Eu sei que hoje tem muitos trabalhos, né, que você precisa ali do celular, está a todo momento, mas tirar um tempo em família para a criança, estar com elas, fazer parte da vida delas, que hoje é o que está cada vez mais longe, né? É o jantar em família, é o passear em família, é o encontro entre as tias, as avós, como era antigamente, né? Aquela macarronada. A gente também, né? Eu sempre falo assim, né? Na minha época era assim, então na minha... Enfim, o que ficou para trás ficou. Claro, seria ideal que a gente voltasse, mas é difícil mesmo. Sim. Mas pelo menos ter esse momento de estar dentro de casa, deixa o aparelho, né? Exatamente. Porque senão ele acaba se tornando prioridade e isso prejudica demais as crianças, né? Exatamente. Enquanto, né, os responsáveis, os pais, não tomarem consciência disso, realmente, e a tendência são os pais entregarem cada vez mais, né, os seus celulares para as crianças, até mesmo por uma questão de conforto naquele momento. Olha, eu estou ocupado, eu estou trabalhando, eu tenho que fazer outras coisas e preciso que meu filho fique ali distraído. E até mesmo no momento da lição de casa, a criança não sabe se faz uma lição de casa ou se fica ali no celular. Então, ela não aprende, ela não tem como ela absorver aquele conteúdo. Ela está distraída com outros, né? Outras coisas. Então, essas dificuldades, né? A TDAH, dislexia, dificuldade de concentração, basicamente é em função disso mesmo. Olha, assim, não dá para dizer assim 100%, né, que existem outros fatores também, né? Fatores genéticos também, a gente sabe muito bem, né? Como um autista, por exemplo, né? Sim, mas aí já entra em outra área, né? Porque já é um problema genético, hereditário, enfim. Isso. Físico, né, seria. Isso. Mas o TDAH, essa questão da dispersão, da falta de atenção, de concentração, quando você vai ver muitas vezes na família, o pai também né? Tem sempre um tio que também né? Então, e precisamos trabalhar em sala de aula, porque uma das dificuldades de aprendizagem se dá o TDAH também. Né? Né? Então, a criança
professor está ali explicando, mas ele não consegue se concentrar. Não é porque ele não quer prestar atenção na professora, não é nada disso, né? Ele precisa de um suporte para que ele aprenda a como buscar essa concentração, essa atenção. Então, precisa realmente de outros profissionais para estar ajudando essa criança. Somente em sala de aula não vamos conseguir. Não, né? Não. E assim, quais são as técnicas assim que você usa? Chega um aluno lá que não se concentra, ele senta e não consegue ficar parado, e você dá uma coisinha lá para ele fazer. O que você faz assim para um aluno começar a baixar o nível dele de atividade, assim, deixa eu parar, focar? Consegue isso? Sim. Assim, eu vou falar como professora primeiro, né? Porque eu estou em sala de aula como professora e também na psicopedagogia. Como professor, é sempre ali estar chamando a atenção dessa criança no momento da explicação. Chamar né? a atenção que você fala é para que ela preste atenção em você. Preste atenção, não é chamar a atenção de dar bronca, né? É chamar a atenção para você. Sim. Então, assim, procurar conversar com ela, olhando no olhar dela, porque se não olhar no olhar dessa criança, ela vai se distrair. Chamar para participar das aulas, fazer perguntas. Então, trazer coisas curiosas para que chame a atenção dessa criança. E também, assim, tem alguns TDAHs que têm dificuldade de permanecer sentadinho, né? Que aí nós falamos que são os hiperativos também. Nessa situação, as professoras também precisam estar criando algumas situações para que possa permanecer essa criança o maior tempo possível sentadinho, prestando atenção. Então, o que entra aí? Aí é onde entra a necessidade de um acompanhamento para que outros especialistas também ajudem como fazer com que essa criança fique mais tempo focado. E lá na sala da psicopedagogia vamos trabalhar justamente com isso. São atividades elaboradas para trabalhar a concentração, a atenção, o maior tempo possível sentadinho, realizando aquela atividade, né? Então, é todo um preparo e depende da situação, depende da criança, porque cada um, né, tem suas características. E a família, como que ela consegue ajudar, estender o trabalho da escola em casa? Assim, primeiro a família ela tem que ser parceira da escola, tem que haver essa parceria, né? A família precisa estar sempre em diálogo com a escola, com a professora, querer saber como foi o dia da criança, precisa fazer perguntas do como foi o dia dela, o que ela aprendeu, né? Então, assim, a família precisa estar presente na vida acadêmica também da criança, mesmo quando ela está em casa. A partir do momento, pegou aqui no portão, estão indo para casa, já começam a conversar em relação a tudo que aconteceu na escola, até mesmo a questão emocional, né, o relacionamento com os outros amiguinhos, como foi, né, para que eles vão, tudo isso é um suporte também para a escola, né, é um trabalho em conjunto. E como que a família pode ajudar a criança a ter autonomia e responsabilidade? É preciso, assim, ter um equilíbrio, né? Assim, ela vai cobrar da criança que ela faça a lição, mas que ela não precisa fazer por essa criança, ela pode deixar a criança fazer sozinha, então assim, ela pode dar um apoio, mas não fazer por ela, né? Então, assim, ela vai começar a dar tarefas para essa criança também, como um simples, vão arrumar suas gavetas, vai organizar os seus brinquedos, né? A lição de casa, você tem? Qual é a lição de casa de hoje? Eu não sei. Você sabe? Então, começar a dar essas são as obrigações mesmo, né, de
de criança, que a gente sabe que são deles, que eu costumo falar para os meus alunos, se vocês estão aqui na sala de aula, né, o professor explicou a lição, vocês sabem o que fazer, então chegar em casa tem que saber explicar, e não os pais quererem fazer tudo por eles. Eu vou na agenda, eu sei, vai lá, pega a mochila, abre a mochila, pega o caderno, abre o caderno, e só falta fazer a lição por eles. Só falta ver a letra dos pais nos cadernos, o resto. Então, acho assim, super proteção estraga. Né? Não ajuda. E soltar demais também estraga. Porque a gente sabe que eles precisam, sim, ainda de um direcionamento e uma fiscalização. Então, precisa ter um equilíbrio aí. Tá. Então, não fazer tudo, né? Não. O pessoal faz tudo, né? Exatamente. Muitas crianças, a gente vê que... eu vejo em sala de aula, mas cadê o seu livro? Minha mãe não colocou na mochila. Ela não colocou na mochila. Mas e o seu lanche? Minha mãe não preparou meu lanche. Então, eles vão passando essa obrigação para os pais. Então, assim, eu como professora começo a conversar um pouquinho, orientar as crianças, mas olha, são vocês que estão aqui, são vocês que estão ouvindo. E lá na psicopedagogia também, né? Porque nós tratamos também esse lado emocional da criança também, a questão da responsabilidade também, para que eles possam começar a perceber qual é o papel efetivo deles, né? Entendi. E também que eles conseguem, eles podem e devem colaborar também com as famílias. E o que o aluno acha, assim, quando ele vai para a sua sala? Ele acha que, eu vou para a sala da tia Kátia, vou sair da minha sala. Incrível. Eles acham incrível, eles adoram, assim, eu vejo que eles vão passando para os amiguinhos, né? Então, às vezes eu vejo as crianças passando mesmo em frente às outras que não estão, querendo, eu posso também participar da psicopedagogia, porque legal. Os que estão participando levam essa mensagem lá para fora, né? E crianças que realmente conseguiram, né, serem alfabetizadas, que conseguiram superar, vão passando isso. E o mais incrível são as famílias, né? Esse retorno das famílias tem sido muito importante. Eu vejo assim a alegria das famílias em ver a evolução das crianças, porque é uma angústia, né? Sim. Ver que seu filho não está conseguindo. E muitas das vezes nós aqui estamos conseguindo, estamos alcançando. É muito difícil quando a gente fala assim, olha, não está dando. Então, vamos procurar esse suporte lá fora. É claro que quando foge da nossa alçada, nós estamos realmente procurando esse suporte. Mas muitas das crianças estamos aqui, né, conseguindo. E isso é maravilhoso. E esse é o diferencial do colégio. Porque nós sabemos, né, por depoimento mesmo de muitas famílias, que os colégios ainda não estão dando esse suporte. Né? Então, que vejo também algumas famílias novas que estão entrando aqui, que dão esse relato, poxa, eu vim para cá porque eu soube realmente desse suporte, desse apoio, né? Então, são situações de fora que estão vindo para cá, que também necessitam, né? E assim, senhor João, não fica na psicopedagogia assim, o tempo, falar assim, vai ficar a vida toda lá? Não, porque eles vão sanando essas dificuldades, né? E aí conseguem seguir com a turma, com a professora. Legal. Eles têm atendimento quantas vezes por semana? Depende da criança, depende da situação, cada caso é um caso, né? Então, dependendo, uma vez por semana, vou te falar, só preciso abrir essa agenda, porque... né, assim, temos crianças aí que as mães estão querendo, né? Então, precisamos pensar em algo, né, vou ter que ficar o dia atender inteiro. todo mundo aqui. Eu acho que sim. Você já está com a agenda cheia, então. Sim. Então, nós temos assim, que tomar bastante cuidado, né? Para dar realmente lugar para quem
Precisar, a gente sabe que aqueles que estão vindo precisam, né? Claro. Nós estamos dando prioridade assim, para os casos assim, que a gente sabe que é emergencial agora no momento. Agora, você atende os alunos só do período ou vem do outro? Vem do contraperíodo também. Vem, né? Ver como que, né, as famílias estão muito interessadas, né? Elas estão aí, né? Com prontidão para realmente se colocar à disposição para trazer os filhos, mesmo no contraperíodo, que eu estou achando bem bacana. E assim, seguem à risca os horários, as crianças não faltam, e eu estou achando muito bacana assim, essa responsabilidade também das famílias. Né? Que bom, né? Sim. Excelente isso aí, Sim. ouvir isso aí. Muito bom. Assim, você teria, talvez não seja uma pergunta, mas o que você aprendeu mais, assim, trabalhando com criança e família? Uma experiência que você pode contar que para você, que é diferente, né? Você só vir dar sua aula e tal, e, enfim, você vai bem mais além do que dar sua aula, né? Tanto que na sala você já falou que você tem esse olhar, depois você trabalha agora direto com as crianças e com a família. A gente sabe também que muitas vezes é complicado, né? Sim. Porque o pessoal acaba muitas vezes terceirizando para a escola coisas que a família deveria fazer, mas por falta de tempo e uma série de coisas, passa para a escola. A escola, quando cobra, aí vê a escola como um monstro. Sim. Então, assim, como é que você consegue lidar e que lição você conseguiu aprender com isso? O que as famílias aprendem com isso também? Primeiro, assim, que é muito gratificante quando a gente consegue fazer com que a família ela vá perceber que essa criança precisa desse suporte, precisa desse apoio. E essa união que existe entre a escola e a família. Porque quando eu vejo, né, assim, que as famílias vêm no consultório, que eu chamo de consultório, minha sala. Não deixa de ser. Você é privilegiado. E você sabe que a minha sala é maravilhosa. Olha, eu deixo aí a dica para quem quiser conhecer. Né? Você tem a maior sala aqui de tudo. É verdade, eu não posso reclamar. Não. É linda a minha sala. Depois a Fernanda, que tem uma quadra inteira, né? Você tem uma sala só para você. É verdade. Né? Então, assim, esse momento é mágico desse encontro com as famílias e ver o quanto eles estão felizes com a escola, com o trabalho oferecido pela escola, porque a primeira coisa que eles pensam quando vamos chamar, quanto que eu vou tirar do bolso? Mesmo aqui dentro? Mesmo aqui dentro. Todos, a maioria, eles perguntam, e quanto é que vai ficar? Porque, assim, a princípio, né, a gente começa a falar realmente sobre a criança, para conhecer e explicar qual vai ser, né, o trabalho realizado aqui no colégio. A gente vê que as famílias, até um momento, ficam sérios, assim, um pouquinho pensativos, né? Qual é o custo que eu vou pagar, né? E quando fala que esta é uma proposta, né, um suporte que o colégio está oferecendo, muitos nem acreditam, falam, poxa, sério mesmo? Que bacana. E essa é a minha maior experiência, que eu fico muito feliz, sabe? Eu acho que é isso que muitos precisam. E que a gente sabe que está muito difícil aí fora. Sim. E a gente sabe que nós temos que nos preocupar com as nossas crianças aqui. São nossas. Sim, né? É claro. Então, a minha maior experiência e felicidade é exatamente poder fazer esse trabalho, que é um trabalho que eu amo. É realmente olhar para a criança, conhecer um pouquinho dela, saber suas dificuldades, ir atrás de adaptar todo o material, aulas adaptadas para as professoras, porque eu também dou um suporte para os professores. Então, se o professor precisa de uma aula adaptada, eu estou lá para ajudar esse professor também,
né, para ajudar esse aluno em sala de aula. Não é só comigo lá na psico. Então, Sim. tem uma continuidade em sala de aula. Tá. Bem bacana. Então, você sabe que no colégio, né, como a gente sempre fala, tem princípios e valores cristãos, então a gente cria um ambiente mesmo para evitar o máximo possível aquelas briguinhas, não pegar Sim. material do outro. Então a gente, pelo que eu vejo, né, pelo dia a dia, a gente vê que o ambiente é melhor, né? A gente não vê aquela... E eu sempre falo, né, que se você resolver os problemas de relacionamento de um aluno, ele se resolve, sei lá, 90% do problema de aprendizagem dele, porque ele gasta a energia dele para se relacionar, né? Sim. E não precisa ficar gastando energia para se proteger ou com medo de vir para a escola. Exato. Então você acha que essa parceria ambiente cristão, né, ambiente saudável, né? Sim. Assim, o cristianismo vai criar um ambiente saudável. Não necessariamente você consegue não ter um ambiente saudável e não ser cristão, mas o cristianismo facilita. Uhum. Junto com psicopedagogia, todo esse ambiente facilita muito a criança. Melhor do que ela ir num ambiente, ela está sempre com medo. Com certeza, né? A aprendizagem com segurança, com amor, né? É o que a criança precisa e o que as famílias estão procurando. Porque a gente vê que lá fora tem muitos lugares onde ainda existe a violência, o poder xingar é natural, brigar, não tem problema, né? E aqui não, essas coisas não são aceitas de jeito e maneira alguma. Respeito em primeiro lugar, né? Olhar e se colocar no lugar do próximo, né? Então, que percebo que muitas famílias vêm por essas questões também. Então, assim, é tudo, né, em um único lugar, Sim, né? E é maravilhoso para essas famílias, para nós, porque nós também queremos, né? Estamos aqui para acolher, né? E dizer que estamos aqui preparados para as nossas crianças. Sim. E nos preocupamos com elas, cada uma delas. É isso aí, é que eu sempre falo, né? Vamos transformar o mundo, um aluno por vez. Um aluno por vez. Exatamente. Esse olhar mesmo que a escola tem sobre o aluno é fato, né? Sim. Kátia, a gente chegou no fim aqui da nossa pauta. Agora que estava tão bom, queria conversar mais. Então vamos conversar. Estava muito bom. Né? Então, eu queria que você passasse assim uma mensagem, né? Agora é com você. Para os pais, né? Apesar de que a gente já, ao longo da entrevista aqui, do Conversa, já falou bastante coisa, mas dá um fechamento em tudo isso, para as famílias, para os pais e para os educadores em geral, né? Não só do colégio, mas como um todo, né? Educação dá muito trabalho, né? Não que seja ruim isso aí, não. Né? Dá trabalho, mas é gostoso a gente ver as crianças, né? Interagindo com a gente, demonstrando, né, gratidão e tudo mais. Mas dá trabalho, é um negócio complicado, né? Então tem que ter uma vocação mesmo. Então eu queria que você desse uma mensagem assim para as famílias, né? Um resumão de tudo que você falou, e para os outros educadores, né? A mudança de olhar com a criança, as famílias também acreditar mais na escola, né? Porque às vezes eles acham que a escola também é muito vilão. E não é, na verdade, né? Principalmente aqui, né? Uma mensagem aí, a gente está aqui justamente para acolher mesmo, né? Mas o acolhimento e abraçar não significa permissividade, né? Então, que mensagem você daria? O que você poderia falar assim? Eu diria que a parceria é tudo. A parceria é tudo. A confiança também, né? E saber que quando nós colocamos os nossos filhos, que eles entram do portão aqui para dentro, eles são crianças que estão sendo muito bem cuidadas, amadas. E o que eu digo para as famílias, né, que confiem também em seus filhos, confiem mais, dê a eles oportunidade de estudar, um lugar seguro. E para os professores, que também, assim, o professor precisa estar sempre se atualizando, né? Nós precisamos
cada vez mais ter esse olhar diferenciado para as crianças, para as famílias, porque as famílias também são carentes. Né? Também recebemos famílias carentes. Então, essa parceria, essa confiança, confiar. Se deixou aqui, confie. Confie nos profissionais que estão aqui dentro. Porque se está aqui dentro, porque foi escolhido, é capaz. Porque senão não estaria aqui, sim, né, São João? Eu digo isso. Eu vejo porque eu faço o que eu faço porque amo, porque sou responsável, com responsabilidade, porque eu sei o que o colégio também cobra dos professores, né? Toda uma seriedade dentro do nosso trabalho. Então, é essa mensagem que eu deixo para todos. Beleza. Tá bom, Kátia, muito obrigado por você ter... Eu sei que sua agenda é bem corrida, né? Sim. Um ano para conseguir que você viesse aqui. E eu agradeço você ter vindo, e inclusive, né, novidade pessoal, nós vamos fazer um quadro com a Kátia, né? Sabe? Ah, é? Ué, não vamos? Vamos gravar você falando sobre algumas dicas para os pais aí, mas em breve, né? Tá bom. Tá? Então, obrigado por você ter vindo. Você eu que agradeço. De nada. Você que nos acompanhou, lembre-se de curtir, compartilhar, e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Siga as páginas do colégio, o Instagram e aqui do podcast. Então, se você não é inscrito, se inscreva para que você possa receber as notificações e episódios que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, até o próximo episódio.